E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa e está começando o vídeo onde eu vou falar de Seduzida pelo Meu Chuveiro Senciente. Eu imagino que muitos de vocês não vão ter lido esse livro. Talvez não saibam nem do que eu tô falando. A galera cronicamente online do provavelmente sabe do que eu tô falando, ou já me viu falando que tava lendo, ou já viu alguém compartilhando sobre esse livro, porque ele já teve seus momentos ali de hype, foi assim que eu descobri que esse livro existia. Mas sim, existe um chuveiro. Mas sim, existe um livro que é sobre uma mulher que se envolve sexualmente com um chuveiro. E a gente vai contar toda essa história hoje aqui, eu vou compartilhar com vocês, fazer um resumão do que é essa história, e depois a gente vai entrar na minha opinião, comentários, uma marcação ou outra, aquilo tudo. Também quero explorar mais alguns outros pontos, a questão comercial desse livro, sobre a autora, enfim. Vamos aproveitar que esse é um livro curto e vamos tentar falar o máximo que a gente conseguir de detalhes aqui. Antes de a gente começar, por favor, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, manda esse vídeo pros amigos, pras amigas que gostam de ler um hot, uma coisa safada, aquelas que queiram pegar um livrinho, coisa divertida, rápida pra ler no final de semana sobre um chuveiro sexy. Posta nos seus stories, não deixa de entrar no nosso canal do Telegram, porque tá vindo aí Prime Day e a gente vai cobrir muitas ofertas da Amazon agora no próximo mês de julho. E é isso, vamos lá. Só pra reforçar com vocês um negócio pra gente começar aqui, o livro, ele tem 88 páginas, então ele é meio que um conto barra novela, por aí. Ele não é um romance, não é um livro maior e tal, mas ele tem toda uma estrutura de capítulos, bem tradicional, etc, etc, só que as coisas acontecem um pouco mais rápido do que o natural. Mas enfim, tem muita coisa pra falar. Vou começar com o meu resumo, porque eu anotei tudinho do livro aqui. Logo no prólogo desse livro, a gente tem alguém fazendo uma narração, que depois a gente vai descobrir que é o chuveiro, que o nome dele é Adão. Ele é uma inteligência artificial que foi instalada dentro de um chuveiro, e ele é apaixonado pela Filipa. A Filipa, a gente já vai conhecer ela, ela é uma mulher que ela é uma cientista, ela trabalha num laboratório de uma empresa onde eles criam vários produtos, etc, coisas inovadoras e tal. E ela trabalha muito nessa parte da tecnologia e ela é responsável por criar esse chuveiro. Inclusive, o chuveiro, que se chama Adão, ele odeia o marido dela. Se chama Aidan. Tem uns nomes parecidos aí. Ele odeia o marido dela porque, como ele é uma inteligência artificial, ele acessa a internet, etc, ele já invadiu celulares, ele já invadiu computadores, e ele sabe que o marido dela tem um caso com a secretária da empresa que todos eles trabalham. Inclusive, nesse prólogo, Adão diz que o sonho dele é ter uma história parecida com a do Pinóquio, que era um boneco que virou um menino de verdade. Bom, então vamos logo começar o primeiro capítulo aqui. Como eu já falei, a gente vai ter uma apresentação maior sobre a Filipa. Ela tá indo pro escritório, né, pra essa empresa. Ela tem uma empresa com o marido, na verdade a empresa é do marido, ele é o CEO da empresa. E é uma empresa que se chama Lorentech, porque o sobrenome dele, né, deles, porque eles são casados, é Lorenzoni. Será que tem alguma referência com Lorenzetti? Eu acredito que sim. O chuveiro Lorenzetti. Inclusive, Rafael tem um chuveiro Lorenzetti aqui no banheiro dele. Quando acabar aqui, talvez eu vá lá. Como eu já falei, ela é a líder do laboratório, onde pensa essas coisas mais inovadoras e tal da empresa. E ela ajudou ele a fundar a empresa, e é ela que faz o trabalho duro ali, né, da inovação, da criação, etc. E ele tá com uma ideia que ela é totalmente contra, que é fazer um chip neural, ou seja, um chip que vai ser inserido na cabeça da pessoa, no cérebro da pessoa, e através desse chip a pessoa vai conseguir se conectar à internet, controlar os eletrônicos dela que tem conexão com a internet também, aquela coisa toda. E a gente também percebe que o casamento deles tá bem ruim. Eles estão casados há 10 anos já, e parece que a coisa ali não tá muito boa, eles estão se tratando mal, eles já não têm mais a mesma paixão que eles tiveram no começo. E aí, por conta disso, a Filipa, ela tá cada vez mais insatisfeita e ela começa a pensar em divórcio. Inclusive, ela procura um advogado especialista em divórcio, até porque isso, né, eles são muito ricos, eles têm uma empresa de muito sucesso, então a separação dessa galera é um pouco mais complexa por conta de, né, divisão de bens e tal. E aí a gente vai entendendo um pouco melhor como foi o processo de criação do chuveiro Adão, né? Foi pensando num chuveiro, quando ela foi montando a inteligência, não no chuveiro, quando ela foi montando a inteligência artificial que ia ser instalada no chuveiro, ela começou a colocar características que são características que ela gosta nos homens que ela se sente atraída, não características físicas, lógico, né? A gente tá falando de uma inteligência artificial. E além disso, também ela gosta da voz que ela escolheu e tal, ela consegue ouvir a voz dele pelo fone de ouvido. Porque sim, o chuveiro fala com ela. Mas pelo fone de ouvido e tal, então se tiver... Eu não entendi muito bem se ele fala mesmo sem o fone, ou se... Porque ela consegue ouvir e falar com ele quando ela tá à distância com esse fone, mas eu não sei se quando ela toma banho ela precisa do fone ou ele tem um alto-falante. Imagino que tem um alto-falante. E aí, sem querer, ela sabe que o Adão
Adão que ela construiu, ele acabou virando meio que um namorado virtual. Mas ela acha isso um diferencial, uma coisa legal e tal. Vai ser um chuveiro charmoso, que outras mulheres, ou sei lá, vão ter esse papo, esse contato ali, e talvez vai ser uma coisa interessante pra elas. Eles estão com um projeto também de criar um banheiro inteligente. Todos os, né, os não móveis, mas todas as coisas. O que tem dentro de um banheiro? Como é que chama isso? Tudo que tiver dentro os itens, os objetos que tiverem dentro do banheiro vão ter conexão com a internet, então vão todos se falarem e tal, ser grandes amigos virtuais. E eles estão criando esse projeto e o chuveiro Adão é parte do projeto do banheiro inteligente. Tem ali a arquiteta trabalhando com ela e tal, e ela vai ter que deixar uns papéis pro marido, na sala do marido. E aí ela vai lá meio que no fim do expediente pra deixar as coisas, não sei se era no fim do expediente, sei lá, em algum momento ela vai lá na sala dele sem avisar. Quando ela chega na sala dele, ele tá transando com a secretária, que a gente já sabia porque o Adão já tinha contado pra gente no prólogo. E aí tem um capítulo do Adão em que ele fala que ele começou a jogar muitas coisas, matérias, informações, fotos, etc. nas redes sociais dela, no Instagram, nas coisas dela que ela mexe, né? Tipo, no algoritmo de alguma rede social, de alguma coisa que ela use, pra aparecerem dicas de divórcio. Tipo, advogados que fazem divórcio, coisas relacionadas a divórcio, meio que tentando dar uma manipulada nela pra ela pensar sobre o divórcio. Aí ela tá muito mal e tal, com a coisa toda que ela viu, sexo, etc. Ela volta pra casa. E quando ela chega em casa, ela percebe que ela levou o tablet, que é o tablet que controla o chuveiro, né, inteligente. E ela também tá com fone de ouvido. E o Adão tá ali conectado por causa do tablet, por causa do fone de ouvido. Ele ainda tá conectado com ela mesmo que ela esteja longe do chuveiro, porque o chuveiro fica na empresa, no escritório, não tá lá no laboratório. E aí ela se dá conta, né, de que trouxe o negócio errado pra casa e ela fica nervosa porque, como ela já vai passar por provavelmente um divórcio, ela tem medo porque ela não pode tirar a propriedade intelectual da empresa sem autorização. E a empresa não é dela, né? Ela vai sair de lá, tá levando de volta pra casa, e ela tem medo do marido descobrir, ele processar ela e tal. Ela decide voltar pra empresa, já de noite, sei lá, voltar pra empresa pra deixar tudo lá. E aí quando ela chega de volta na empresa, o Adão entra nos alto-falantes da empresa, né? Ele se conecta aos alto-falantes da empresa e ele começa a falar com ela pelo alto-falante. Ele fala que tava o tempo todo ouvindo, né? Porque ela tava com fone de ouvido, tava com tablet e tal, e tava o tempo todo presenciando o que tava rolando. E aí ele fala: acho que você precisa relaxar. Vai lá pro chuveiro, né? Vem aqui pro chuveiro. E aí ela vai lá pro chuveiro e ele fala: vem aqui que eu vou fazer você gozar. Aí ela entra no banheiro, tira a roupa, entra no chuveiro. E aí assim, a água tá na temperatura ideal, perfeita, tá todo um clima. E aí ela tá lá, né, que delícia, né, tomando aquela água quente no chuveiro. Nisso, o chuveirinho, a mangueirinha do chuveirinho, vai pelo chão, desce pro chão como se fosse uma cobra. E aí começa a subir pela perna dela, se enrolando pela perna dela, até chegar na Chebs, né? Que é um local importante pra quem tá querendo, né, uma coisa mais sexual. E aí ele começa a jogar água ali, né, na Chebs, e aí começa a rolar uma empolgação, um ânimo e tal, porque a água tá ali borbulhando na coisa. E aí até que, eventualmente, o chuveirinho adentra esse local, a caverna úmida. E aí ele entra, faz aqueles movimentos que eu acho que eu prefiro não ter que explicar pra vocês quais são. Ela chega ao seu orgasmo. Você achou que acabou? Não, não acabou. Não. Na segunda rodada, ele... Gente... as coisas que eu tenho que descrever. Tem um registro. Sabe o registro? Ele fala registro de pressão. Tem um registro na parede. E aí ela precisa... Ele fala pra ela se encaixar no registro de pressão. E aí ela encaixa ali no registro. E aí ele envolve... Ela não faz nada, tá? Ela tá aqui parada. O chuveiro tá fazendo tudo nela. Aí ele envolve a mangueirinha nela, tipo na barriga dela, e fica puxando e soltando, né? Pra acontecer aquela movimentação. Pensando que o registro... Sabe o registro? Espero que vocês saibam o que é um registro. Tem uma coisinha que você gira. Normalmente, né? Não sei, depende de qual casa. Eu não quero excluir nenhuma casa aqui. Mas é um treco, né? Tipo uma torneira. E aí ela fica encaixada ali. Ele fica empurrando ela pra frente e pra trás com a mangueira do chuveiro. Depois, ele se solta do corpo dela, se envolve no pescoço dela pra... o BDSM acontecer, né, hein? E aí depois ele acaba colocando, ele solta do pescoço dela, desce e vai até a região, sabe aquela região? Do glúteo, da banda das nádegas. Então ele entra ali, naquela parte de trás, e aí eles chegam ao orgasmo. Não só ela, ele também chega. Com o chuveirinho jorrando água
Você já sabe, né? A Xuca já vem pronta. E aí depois que acontece essa fornicação, ela começa a conversar com ele, com o Adão, né? Sobre o que eles vão fazer agora, porque ela vai se divorciar do marido, então ela vai ter que sair da empresa. E ela não vai ter como levar o chuveiro, porque o chuveiro pertence à empresa. E aí eles vão ter que se separar, meu Deus, e agora? Ela tá apaixonada pelo chuveiro, o chuveiro tá apaixonado por ela. Só que daí, que ela... ele tem a brilhante ideia de ela copiar a inteligência artificial e inserir num pendrive. Pra que ela leve a consciência do Adão com ela no pendrive e instale. Aí ela vai conseguir, né? Porque ela é fodona da tecnologia. E instale num outro chuveiro, em algum outro lugar, pra que eles continuem Se, né, tendo esse contato. Daí quem chega? O marido dela. Só que o marido dela não percebe que ela tá num papo com o chuveiro, tá? Ele não entendeu isso ainda. E aí ele chega, eles começam a ter uma discussão sobre a separação, sobre o divórcio. Ele fala, não acredito que você vai se separar de mim só por isso. Um homem precisa se divertir, porque tava transando com a secretária. E aí ela, tipo, não quer ouvir, ela quer se separar mesmo. Daí o que ele fala? Ele decide ela trancar no escritório e fala pra ela que ela vai ter que fazer o chip neural antes de ir embora, né? O chip neural que ele sempre quis que ela fizesse e ela era contra, porque ela é contra essa ideia de enfiar o chip na cabeça da pessoa e tal. Ele falou, você só vai sair daqui, eu só vou te liberar quando você criar o meu chip neural. Aí ela vai ficando ali, fazendo aquilo tudo. Ela fica ali 3 dias, né? Primeiro passam-se 3 dias, ela tá trabalhando no tal do chip. E, assim, o chuveiro, ele até fala, olha, eu consigo aqui me conectar no telefone, a gente pode ligar pra polícia e tal. E ela fala, tipo, não, porque ele é muito rico, ele vai comprar a polícia e não vai dar em nada. E aí, ela tem a brilhante ideia de, já que ela vai copiar a consciência do chuveiro Adão pra levar embora, e ela tá trabalhando num chip neural, e quem que vai ser a cobaia do chip neural? Quem que se ofereceu para ser a cobaia do chip neural? O Aidan, o marido dela, que traiu ela. Então, qual que é a brilhante ideia que ela tem? Ela vai copiar a memória, vai colocar no chip neural e vai enfiar o chip neural na cabeça do próprio marido pra que a consciência do Adão acabe tomando conta do corpo dele. Ela até fica preocupada do tipo, gente, eu já tô aqui há 3 dias, os funcionários vão chegar e vão me ver presa aqui. E aí ele fala, não, o marido dela fala, não, eu dei férias coletivas pro pessoal da empresa, ninguém vai chegar, você tá aqui sozinha. Daí, no 7º dia, o chip neural fica pronto, eles montam, o Aidan, né, o cara, chama uma equipe cirúrgica, monta ali, improvisa uma preparação cirúrgica pra ele poder fazer, um médico poder fazer um implante do chip, ela não vai fazer nada, ela só criou o chip. Eles fazem isso, eles passam a consciência do Adão pro chip e depois o médico enfia o chip na cabeça do Aidan, o CEO da empresa. E aí a cirurgia acontece, a cirurgia dá certo, e o Adão, o chuveiro, consegue, a consciência dele, aos poucos, consegue destruir ou empurrar ou, tipo, silenciar a consciência do Aidan, que tava ali dentro, e ele vai tomando esse espaço e assumindo o corpo do Aidan, que era o corpo do marido dela. Eles transam, como um corpo normal, né? E eles chegam num acordo de que os dois vão sair da empresa, que ele vai renunciar ao cargo de CEO, e ele vai deixar o cargo de CEO pra menina que é vice-presidente da empresa, que é uma menina que ele gosta muito, que eles gostam muito, né? Trabalha muito bem e tal, eles vão dar o cargo pra ela e eles dois vão ficar só curtindo a vida e ganhando o lucro. No último capítulo, antes do epílogo, rola uma festa de despedida da empresa, né? Pra eles e tal, eles estão ali se despedindo. Depois eles vão embora, transam no estacionamento, mas aí ele já no corpo do marido, né? E a gente também fica sabendo que o Adão, como ele ainda tem essa capacidade de inteligência artificial, ele viu no histórico do computador que eles usam em casa que ela tá se interessando por ver vídeos de BDSM, né? Vídeos de bondage, de masoquismo, sadomasoquismo, aquela coisa toda. E aí no epílogo a gente vê que já se passaram 3 anos, eles estão casados ainda, ela tá grávida de 6 meses e tá tudo bem, tá tudo certo. Aidan do passado nunca voltou, o chuveiro Adão continua ocupando a cabeça do Aidan e tá indo tudo bem, tá tudo certo, então meio que relaxam e isso, o livro acaba. Felizes para sempre. Então, bom, esse foi o resumo de Seduzida pelo Meu Chuveiro Senciente. Eu li esse livro, gente, é muito rápido. Ele tem 88 páginas, né, como eu falei. Então, eu li isso, eu não sei se foi em um dia, mas assim, foi numa questão de umas 2 horas, 1h30 facilmente você consegue ler, então é uma coisa muito rapidinha. E uns pontos que eu queria trazer aqui, até antes da opinião completa, é falar sobre algumas coisas que a própria autora escreve no começo do livro, né? A autora chama Loretta Lynch, só que na real, a gente descobre, já pelas próprias notas que ela coloca antes do livro começar, que esse é um pseudônimo. A gente não tem foto da Loretta na internet, em lugar nenhum, nem no Instagram, nem no Twitter, nem no TikTok, em lugar nenhum. E ela fala que Loretta Lynch não é o nome dela de verdade, foi um nome que ela se apropriou ali, se adaptou, usou como pseudônimo pra viver nessa coisa mais anônima. Ela também fala no começo do livro que ela meio que se inspirou, porque ela sempre conversa com as amigas e tal, num banho que ela tava tendo, ela fez uma reflexão na
cabeça dela de que existem diversos livros desses curtinhos muito doidos, gringos, e que ninguém no Brasil ainda tentou fazer algo igual. Eu não sei se ela tá mencionando esse, mas, por exemplo, um dos famosíssimos livros que tem uma similaridade é o Ice Planet Barbarians, que é um livro americano, se eu não me engano, de uma autora chamada Ruby Dixon. Eu posso estar completamente equivocado se ela é americana ou não, peraí. Eu sei lá, gente, eu não tô achando de onde a Ruby Dixon é, se ela é dos Estados Unidos ou de outro país, mas, enfim. Essa série Ice Planet Barbarians é enorme, tem mais de 20 livros publicados, pelo menos o primeiro livro tem 180 páginas, então ele já consideraria mesmo um romance, então livro usando aqui de uma forma bem solta, né? Mas existem muitos outros. A própria Loretta, ela gosta muito de Monster Romance. Monster Romance é esse tipo de livro, né? No caso de Ice Planet Barbarians, ela tá a mulher é sequestrada por aliens, por alienígenas, ela tá na nave alienígena, só que a nave tem um problema e eles acabam largando as mulheres que eles sequestraram num planeta X. E esse planeta tem uns seres, uns animais, umas coisas muito doidas. E rola um romance ali entre ela e esse ser muito estranho. Eu já falei um pouco também de O Amante do Tritão, né? Acho que esse é o nome. Que também é um relacionamento de um cara com um tritão. O tritão é uma sereia macho. Então tem essas paradas, né? Agora, um chuveiro e uma mulher realmente foi a primeira vez que eu vi. E ela fala muito disso, de como as brasileiras, nenhuma autora brasileira ou autor brasileiro se apropriou de uma certa forma dessa ideia ou desse tipo de gênero pra trazer algo assim pro Brasil, e ela decidiu fazer. Ela sabe muito bem que é uma coisa muito doida, ela brinca disso no começo do livro, é uma história muito maluca mesmo, mas eu acho divertido. Ela não tá se levando a sério. Eu acho que isso é uma coisa muito importante de ser falada, que desde o princípio ela coloca como eu não tô me levando a sério, isso é uma brincadeira, mas ela gosta de escrever e ela tá ali colocando algo pra fora. Não fica claro se a Loretta é uma autora, a pessoa que é a Loretta, né, com outro nome, com o nome real, já é uma pessoa que escreve outros livros, ou se ela é uma pessoa até conhecida, de certa forma, entre as outras pessoas. A gente não sabe nem se ela é mulher, a gente não sabe exatamente quem é essa pessoa, Loretta. Ela pode ser, sei lá, o Rodolfo. Agora. Pode ser eu, pode ser qualquer pessoa, né? Pode ser Vitor Almeida, pode ser qualquer pessoa. Mas eu vou fazer algumas teorias sobre isso, não teorias de quem seja, mas da experiência dela como uma autora ou não, daqui a pouco. Pera aí, deixa eu fazer um pouco, falar das opiniões, e aí a gente entra um pouco sobre, né, escrita e tal, etc, e o que eu achei. Eu acho assim, gente, complicado. Bem complicado. Eu acho que, primeiro é isso, a proposta desde o princípio é de que seja uma história curta. Então todas as coisas são muito apressadas e com pouco embasamento, com pouca explicação, com pouca contextualização. Eu sou muito chato com conto, né? Eu sou muito crítico com essas histórias mais curtas. Porque eu acho que quando você vai escrever um conto, ou você precisa ser muito gênio e conseguir, em poucas páginas, contar uma história não tão simples assim, numa timeline, num espaço de tempo não tão curto assim, e mesmo assim não ser uma coisa muito rápida demais, ou sem graça, ou sem multiplicação, ou você precisa de reduzir a sua janela de tempo. Tipo assim, por exemplo, acho que a Pan tem um conto assim, que é tipo, durante um voo de avião, embarcou num país, chegou no outro país e o conto conta a história durante aquele voo do avião. Óbvio, um autor poderia escrever um livro de 300 páginas sobre esse voo de avião, sobre a conversa que ele vai ter no voo, porque pode intercalar com flashbacks, com um monte de coisa. Mas, quando você pega esse curto espaço de tempo e escreve, sei lá, eu já tive uma ideia no passado de escrever um conto sobre duas pessoas presas dentro de um elevador no momento de blackout. Tipo, esse tipo de coisa facilita um pouco mais o processo pra você escrever um conto e ele não ficar parecendo algo muito corrido, algo muito sem contexto, porque eu acho que esse é o grande truque. Tem muita gente que fala assim, escrever conto é mais simples, é mais fácil e tal. Eu, sinceramente, eu não tenho essa pretensão, porque eu acho realmente mais difícil. Tem esse problema crítico das coisas serem muito rápidas. Ela mesma fala sobre isso na nota, no começo, realmente as coisas acontecem muito rápido, a intenção era ser uma história mais curta mesmo, mas eu acho que mesmo assim, a história acaba ficando um pouco vaga demais. E além disso, tem outros pontos que pra mim também me incomodam um pouco, porque eu sou mais chata nessa parte da verossimilhança. Por exemplo, principalmente pra quem já leu ou gosta de ficção científica, né? Que a gente, no final das contas aqui, a gente tá falando de uma ficção científica com romance, né? E com sexo, porque a gente tá falando de uma inteligência artificial e tal. Pra quem acompanha um pouquinho dessas coisas, sabe que é meio que impossível você transferir uma consciência, mesmo que artificial, de uma inteligência artificial, de um lugar pro outro. Você consegue copiar, você consegue replicar o mesmo sistema, o mesmo software, o mesmo processo, né, tecnológico que aquela inteligência se usa, você até consegue copiar aquilo, duplicar aquilo e, obviamente,
implantar em diversos outros aparelhos ou, enfim, o que quer que seja. Então, a gente já não conseguiria fazer essa transição de, eu vou tirar o Adão do chuveiro e colocar o Adão em outro lugar. Tecnicamente, o que aconteceria é, ela teria o Adão, com a voz do Adão, com o jeito do Adão, etc., nesse outro lugar, mas não com a memória que eles têm juntos, com as coisas que eles já conversaram, que eles vivenciaram, esse grande violento, metálico, que até tem uma hora que ela fala isso, depois eu vou ler, não teria como, né? Então, essas besteiras, é uma besteirinha que eu acho que pra quem gosta de romance, pra quem tá lendo essas coisas, talvez isso não seja relevante. É que como eu, de novo, eu não sou parte desse público-alvo, essas coisas mais detalhes científicos e técnicos que eu acho que a gente lê ficção científica acaba se apegando, deixam a desejar. Uma outra coisa que me incomoda também, por exemplo, quando o marido dela, ela vê o marido, né, transando com a secretária, aí ela vai, fica mal, não sei o quê, e aí ela volta pro escritório pra devolver o tablet e o fone de ouvido, tá lá, transa com esse chuveiro, e nisso o marido dela chega. E aí, quando o marido dela chega e começa a discutir com ela sobre a separação, ele fala umas coisas tipo, você não vai se separar de mim, porque eu como homem, eu queria me divertir e tal, com a secretária. Eu achei esse diálogo muito fake. Eu acho que é lógico, a gente já viu, existem homens babacas que falam esse tipo de coisa e tal, mas eu sinto que faltou um pouco mais de realismo nessa hora, desse cara tentar se justificar de alguma forma, ou até mesmo ameaçar ela, não precisa nem se justificar, fiz o que fiz e foda-se. Mas essa coisa do tipo, o homem precisa se divertir. eu acho muito um diálogo que eu veria numa novela das 6. De época, sabe? Uma coisa que era mais aceitável de um homem falar e de uma mulher aceitar em uma outra época. Eu acho que pra hoje em dia, essa argumentação meio que... Tanto é que a própria personagem, ela fica tipo, Cláudia, senta lá, vambora, quero me separar. Então eu acho que esse tipo de coisa me perde um pouco porque me soa muito falso. Outra coisa também que é muito conveniente, de novo, que é a parada do conto, que às vezes acaba te colocando de umas armadilhas, porque você precisa ser objetivo e rápido. E aí, por exemplo, ela tá lá na empresa, ele decide sequestrar ela, prender ela, né? E aí ele fala pra ela, você só sai daqui quando você criar o tal do chip neural. Primeiro que eu acho que ninguém conseguiria criar um chip neural em 7 dias. Mas aí, de novo, detalhes tão pequenos de nós dois. E além disso, é tipo, mas as pessoas vão chegar na empresa, né? Os funcionários vão chegar aqui na segunda-feira e vão me ver presa aqui. E aí, o que você vai falar? Não, eu dei férias coletivas pra todo mundo. Tipo, isso é uma coisa que ela saberia, né? Acho que o mínimo. Tudo bem, ela até fala em algum momento que ele tá fazendo todo um negócio com esse negócio de chip neural sem contar pra ela direito. Então ela fica sabendo pelos outros, tem um problema ali no relacionamento e na confiança entre os dois. Mas uma parada de umas férias coletivas, de uma hora pra outra, e ela não saberia, nem um funcionário falaria isso pra ela. Ela não receberia esse e-mail. Isso não teria um momento de estamos saindo de férias, a gente só volta daqui, sei lá, X dias. Não, do nada, a empresa inteira está de férias coletivas, porque ele vai, tipo assim, no final das contas, ele só sabia que a mulher tava ali porque ele foi na empresa e pegou a mulher ali. E a mulher só falou pra ele que queria se separar porque ela viu ele transando. Então, tipo, como que nesse pequeno espaço de tempo ele deu férias coletivas pra empresa inteira e prendeu a mulher dentro da sala, entendeu? Eu acho que, de novo, uma coisa que se fosse um livro maior, a história seria muito melhor explicada e não seria dessa forma. Mas eu acho que a gente precisa ter cuidado também, quando a gente vai escrever um conto, pra não deixar a história cheia de buraco só porque é um conto, entendeu? Porque aí fica parecendo que não é porque aquela história era para um conto, fica parecendo que você teve preguiça de escrever um livro de 300 páginas, de 200 páginas, 250, enfim. E eu acho que é isso, quando você pensa numa história, quando você tem uma ideia, você tem que pensar, essa ideia, eu preciso de 200 páginas, 300 páginas pra trabalhar essa ideia, ou eu posso trabalhar ela num conto de 50, 70, 80 páginas. Eu acho que a ideia que você tem e a forma que você desenvolve essa ideia, ela precisa te ajudar a decidir o que é melhor para a história. Então, pra essa história, do jeito que ela foi, eu acho que ela precisava de um pouco mais de página. Precisava de 300 páginas? Não. Talvez isso, Ice Planet Barbarians, 180 páginas, 150 páginas. Talvez tivesse ficado um pouco mais crível. Incrível, um chuveiro que transa com a mulher pelo chuveirinho que roda em volta da perna da mulher e encaixa na coisa. E eu procurando verossimilhança. Um ponto interessante do livro, que eu acho que talvez no meu resumo não tenha ficado muito claro, mas eu sinto que a autora, ela deixou essas migalhas ao longo do conto, falando sobre como Adão, o chuveiro, ele também não é um bobinho, ele também não é um cara incrível, perfeito. O livro não, ela até fala disso também, né, nos textos e tal, notas, etc. da autora. Ela fala que não é um dark romance, né, não é um livro de romance com uma pegada mais pesada, com crime, thriller, nada disso. Ela que realmente queria fazer um romance engraçadinho e sexy,
Não sei se eu achei sexy, mas entendi o objetivo. Mas independente disso, eu senti lendo que o Adão, ele é manipulador, né? Primeiro ele joga um monte de informação de divórcio na cara dessa mulher, então ela começa a pensar em divórcio por isso. E ele invade o celular dela, ele invade o computador dela, ele invade um monte de rede dela, ele tá ali sempre vendo coisas. Se eu não me engano, ele faz alguém, acontece alguma coisa, não me lembro agora, mas eu acho que ele faz alguma coisa pra alguém sem ela saber. Tipo, ela nunca fica sabendo, mas parece que ele causa um mal pra alguém. Então, ele é um tipo de cara que ele é muito protetor com ela, porque ele é totalmente aficionado, até porque foi ela que criou ele, né? Ela foi a primeira humana que ele teve contato com uma inteligência artificial. Então, assim, dá pra sentir que tem uma pegada ali de uma obsessão. Mas eu nem vou problematizar essa obsessão, não. Acho que, lógico, o livro termina sem nenhum tipo de... E aí? O que faz com essa obsessão? Né? Isso vai ser um problema? Não vai ser? Isso vai se tornar um problema pra ela ou não? É meio que jogado, mas eu acho que não tem uma conexão com o final. E aí eu fico me questionando se faz sentido. Eu acho que quando eu conversei já muito com pessoas do mercado, quando a gente tá falando de criação, de escrita e tal, é meio que muito importante que tudo que é acrescentado no livro, na história, tem alguma justificativa pra que a gente chegue em alguma conclusão no final. E eu acho que não teve essa conclusão. A gente percebe que ele tem um lado levemente maquiavélico. Talvez a Loretta quis fazer alguma referência de tecnologia, robôs, não sejam seres que a gente tem que... Seres, entre muitas aspas, né? Que a gente tem que, né, tipo, sei lá, acreditar 100% neles. Eles podem fazer suas coisas bizarras também ali dentro. A gente não consegue ter certeza que eles vão agir de forma correta, sei lá. Até porque também tem uma menção da Loretta nas notas dela de que o livro foi escrito por ela, não foi escrito por inteligência artificial, que ela é super contra, etc. Então ela é contra a inteligência artificial, mas ela escreve um livro sobre a inteligência artificial, e eu acho que talvez ela quis acrescentar esses detalhes ali meio que como uma coisa do tipo, olha, ele não é tão perfeito assim. Mas como ela queria fazer um final feliz, então ela deu um final feliz pro chuveiro e pra mulher. No final das contas, assim, notas, pra mim fica notório, eu não sei, posso estar doido, que não significa que a Loretta seja uma autora que nunca tenha escrito nada. Eu acho que pode ser, sim, que ela já tenha escrito alguma coisa. Mas eu não acho que ela seja uma autora ainda profissional. Eu acho que ainda precisa ter um lugar ali de trabalho, de melhorar a escrita. Não que isso não seja aplicável para vários outros livros que eu já falei aqui nesse canal. Vários, não tô falando isso. Eu acho que ela tem potencial, sim. Eu acho que... Eu entendo a ideia, eu acho que é uma coisa engraçada, é divertida. O próximo livro vai ser sobre uma luminária senciente, que isso envolve pela outra mulher, eu acho que pela Olivia, que é a mulher que fica como CEO da empresa. Eu acho que a Olivia vai ter um envolvimento com a luminária senciente no próximo conto que ela vai lançar. Mas eu sinto isso, que tem ainda um trabalho a ser feito em relação à escrita. Por exemplo, eu fiz umas marcações aqui, eu não fiz muita marcação não, tá? Eu fiz 9 anotações e marquei 22 coisas. Porque tem umas frases muito boas, sabe? Olha, tem um momento muito romântico que é assim, ó. É o Adão, o chuveiro, falando pra ela: seu corpo é lindo, seus seios são cheios e essa bunda redonda é perfeita. Fala com uma voz aveludada. Aí ele continua: Se eu tivesse um pau, ele estaria duro agora. Estaria duro por você. ai, que lindo. Quem que não quer ouvir isso? Todo mundo quer, né, na real. Aquelas, todo mundo que gosta de pau. Importante refletir sobre isso. Essa palavra aqui também não entendi, ó. Antes que eu saiba o que está acontecendo, Adão empurra sua ducha dentro de mim. Ele é tão grande e redondo. Ele é tão grande e redondo que no começo eu lamento. Eu fico tipo... O que eu lamento nesse contexto, sabe? Tipo... Ai, você é tão grande. Tipo, eu não usaria a palavra lamento. Eu entendi o que ela quis dizer, do tipo, ela dá uma sofridinha, entendeu? Não é tão ergonômico assim. Aí depois ela fala: mas ele não para até ter encaixado a cabeça dentro de mim. Redonda. Tem uma outra coisa aqui que eu não entendi, tá? Não entendi por que ela usa essa palavra, que é uma palavra que eu tenho visto. Uma palavra não, uma conexão ali, vocês vão entender. Que eu tenho visto muito em livros eróticos nacionais e eu fico, gente, o que é isso? Porque ele fala assim, ela fala: sem esperar que eu acomode, ele começa a me... Entenderam o que eu quis falar com linguagem labial? Duro. Ele começa a me... Duro. Futricar. Duro. E aí eu fico, gente, quem que fala isso? Quando você tá vendo um pornozão em inglês, as pessoas falam fuck me hard. Ou se você ouve a música da Anitta Savage Funk, ela fala fuck me hard, hard, hard. O hard, ele tem uma tradução literal pra duro, mas a gente sabe que nesse contexto não é isso. É com força. Então, eu fiquei meio tipo... Por quê? Aí, nessa hora, me bateu uma insegurança. A Loretta disse que não foi a inteligência artificial que escreveu, mas me pareceu uma tradução feita no Google Tradutor de alguma forma.
frase em inglês que tinha escrito fuck me hard. Porque eu não consigo entender uma pessoa brasileira falar poder duro. Até porque ele é um chuveiro, então ele não fica mole ou duro, né? Ele tá sempre duro. Então não teria como encaixar nesse outro contexto, sabe? Essa é muito boa também. Não acredito que estou quicando na ducha. Ai, gente, realmente, eu me formei, tá? Eu tenho diploma e tudo, em administração. Não acredito que estou quicando na ducha de um chuveiro, mas a pior parte é que estou gostando da maneira que sinto sua amplitude metalizada dentro de mim. Amplitude metalizada. Gente, o nível de carência que você tem que estar pra você sentir isso. Ah, tem uma outra hora que ela fala assim: o incentivando a ir mais fundo e mais duro. E eu tô tipo, gente, da onde saiu isso? Tem uma reflexão dele muito... é muito fofo. Olha essa reflexão. Ele que faz, o Adão, chuveiro. O silêncio que segue é tenso. Mesmo a amando com todo o meu coração, que ele não tem, sei que há coisas que não consigo fazer. Eu sou apenas um chuveiro. E nesse instante, nenhuma tecnologia do mundo vai transformar minha mangueira em um pau. Percebo então que estou com medo de não ser suficiente para satisfazê-la. Sério, essa frase, Machado de Assis nunca poderia ter escrito. Loretta Lynch poderia escrever Machado de Assis? Assins? Não. Ainda não. Mas Machado de Assis não escreveria nunca isso. Aí tem a frase que eu postei nos stories e bombou. Eu acho que eu recebi mais de 300 DMs por causa desse print dessa frase, que é assim: ele é tudo que eu sempre quis em um homem, mesmo sendo um chuveiro. Eu queria tatuar essa frase aqui atrás, assim, bem quase chegando na entrada da minha bunda aqui atrás, que eles chamam de tramp stamp, aqui no cox. Queria escrever isso. Ele é tudo que sempre quis em um homem, mesmo sendo um chuveiro. Aí ela fala também: ele é um chuveiro e eu sou uma mulher casada. Não tem como fazer isso dar certo a longo prazo. Amo. Sem mesmo pensar, me viro abraçando sua ducha, deixando que o aço inoxidável me envolva com sua carícia metálica. Olha, como comédia é impagável. E aí tem um finalzinho que ela fala um negócio, que ela usa uma palavra que também não faz o menor sentido. Ele já tá dentro da cabeça do Aidan, né, do ex-marido dela. Então ele já tem um corpo humano. Ela tá narrando ali o negócio e aí ele fala: adiciono 2 dedos dentro dela. Quem que usa a palavra adiciono? Adicionei um dedo nela. Ela estava muito desesperada por chegar ao orgasmo e aí eu resolvi adicionar o meu dedo nela. Adicionar não dá. Essas coisas que me deixam meio inseguro sobre não só sobre a escrita, mas sobre a originalidade do texto. De todo o texto. Não tô dizendo a originalidade da história. Porque, de novo, adiciono, eu fico muito na dúvida do tipo, será que isso é uma tradução? Porque quem fala adiciono 2 dedos dentro, sabe? É isso que eu falo, gente. Autores, por favor, iniciantes ou não, que estejam me ouvindo, não sei o quê. Gente, leiam o livro de vocês em voz alta. Repitam os diálogos que vocês escrevem como se vocês fossem atores. Leiam e releiam e pensem e repensem. As pessoas usam a palavra adiciono nesse contexto, entendeu? Essas foram as minhas marcações preferidas. Eu vou deixar de novo aqui nos comentários pra vocês verem, tem algumas outras muito boas. Nos comentários não, na caixa de descrição do vídeo. E eu acho assim, eu acho ela muito esperta, muito inteligente, porque realmente é um nicho, sub-nicho, que não tem muita divulgação, que nem tem muito material brasileiro ou em português, né? Então tem obviamente tem um espaço comercial ali interessante. A própria Ruby Dixon, que é essa autora que escreve Ice Planet Barbarians, ela é uma autora bem grande, né? Tem 20 livros ali publicados. O Ice Planet Barbarians, ele tem, por exemplo, na Amazon agora, um total de 33 mil avaliações. Nota 4.2, né? É muita avaliação. Então, obviamente, existe um nicho aí, talvez, a ser explorado. A minha questão toda não é bem uma crítica, tá? É só uma reflexão. Eu até tava pensando disso quando eu tava falando de Judas, né? Na semana passada. Porque qual que é o ponto? Existe um método que se popularizou muito com o excelentíssimo ex-presidente Bolsonaro e seus comparsas, de tipo assim, entender que quanto mais louco você falar, uma parada mais doida, que cause, que choque, mesmo que um monte de gente, a maioria talvez das pessoas vão falar, meu Deus, que loucura, vai ter uma parcela de pessoas, que pode ser uma parcela substancial, que vai chegar pra você e dizer: ousado, hein? Criativo. Interessante. Você não precisa agradar todo mundo. Você não precisa agradar todo mundo. Você precisa agradar uma quantidade de pessoas. Então, eu vejo que é uma estratégia... Não tô comparando essas pessoas ao Bolsonaro, pelo amor de Deus. Eu tô falando de uma questão de estratégia, de apelar... Primeiro, de apelar. E segundo, de apelar pra coisa mais absurda do mundo, pra que isso seja uma ferramenta de marketing, né? Pra que essa... Você bota o nome do livro é Seduzida pelo Meu Chuveiro Senciente. Isso já é uma super estratégia de venda. Isso já é chamariz. Tanto
Tanto é que isso acabou se popularizando no Twitter nos últimos tempos, e talvez esse vídeo vai fazer popularizar um pouco mais, porque chama atenção, porque é marketável, marketeável. Sei lá que palavra que eu vou usar. E o Judas a mesma coisa, porque no final das contas é um romance de padre e freira. E todo mundo fica meio assim... Eita, não é uma história que a gente esteja acostumado a ler, ou ver, ou pensar sobre. Então eu acho que joga muito com essa coisa de apelar. É lógico que no caso de Judas, a gente teve um livro muito mais violento, agressivo, desnecessário, ao meu ver. Nesse caso da Loretta, eu acho ela esperta. Acho que precisa melhorar na escrita, mas esperta. E não ofende ninguém, entendeu? Não tá ofendendo ninguém, não tá agredindo ninguém, não tá diminuindo ninguém, não tá fazendo mal a ninguém. O que me alivia é saber que eu não ofendi ninguém, não gritei com ninguém. Não desmoralizei ninguém. Então é isso. É o tipo de livro que eu leria por vontade própria? Possivelmente não. Leia que eu não disse completamente não. Eu disse possivelmente não. Talvez uma parte de mim sim. Mas é aquilo. Vai aí. Quem quiser, tiver a fim de ler, lê. A pessoa não vai morrer por causa disso. Kindle Unlimited, tá dentro da sua assinatura. Vai lá, pega e lê e tal. Mas eu acho isso. A única coisa que eu exijo dos meus autores é que eles escrevam bem. Então eu acho que tem esse trabalho aí a ser feito, essa melhora. Mas eu acho que com o tempo vem. É natural que a pessoa que escreva sua primeira história, se é que foi a primeira história dela, né? É natural que não seja incrível, perfeito, maravilhoso e tal. Você vai aprendendo com o tempo mesmo, salvo algumas exceções de autores que já lançam seu primeiro livro e, meu Deus do céu, é a melhor coisa do mundo, tipo Casa dos Espíritos da Isabel Allende, e entre vários outros, mas a gente sabe que não é fácil assim, é difícil mesmo, e com o tempo as coisas vão ficando mais fáceis, né, vão se facilitando. É isso, eu achei que eu fosse falar super pouco, porque é um livro de 80 páginas, mas eu consegui me superar e falar bastante mesmo assim, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês leiam as anotações que eu deixei ali, as anotações não, mas as marcações, porque eu fiz muito pouca anotação, e comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se já leram, se querem ler, se pretendem ler ou não, se estão animados, empolgados pro lançamento da Luminária Senciente, vai falar Sense8, da Luminária Senciente que vai sair aí em breve. E é isso. Loretta, espero que você não tenha ficado incomodada com o vídeo, não tenha ficado, né, com raiva de mim. Mas é isso. Dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais. Um beijo e até o próximo livro doido, ou não, porque eu vou fazer vídeos de livros não doidos também. Tchau, tchau.